Vacina contra o coronavírus chegando na Europa. Daqui a pouco tem Felipe Killing, agora tem Alessandro de Lorenzo trazendo pra gente esse destaque. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Já com as primeiras repercussões, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comemorou essa liberação do uso emergencial da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Boris Johnson disse que o imunizante vai permitir que a vida e a economia voltem ao normal. Bom, a agência reguladora britânica autorizou o uso da vacina nessa madrugada e o governo do Reino Unido vai começar a aplicar as primeiras doses já na semana que vem. O governo britânico já tinha um plano pronto, só aguardando que a agência autorizasse o uso emergencial do imunizante. Idosos com mais de 80 anos que moram em casas de repouso e os profissionais de saúde que cuidam desses idosos vão ser os primeiros vacinados. Neste primeiro momento, são 800 mil doses disponíveis. O governo do Reino Unido já assinou um acordo com as empresas que prevê o fornecimento de um total de 40 milhões de doses até 2021. 50 hospitais britânicos estão preparados para receber a vacina, que precisa ser armazenada a uma temperatura de menos 70 graus Celsius. O imunizante, lembrando sempre da Pfizer com a BioNTech, tem 95% de eficácia e será aplicado em 2 doses, com um intervalo de 3 semanas entre elas. Para fins comparativos, essa eficácia de 95%, no Brasil, por exemplo, a eficácia da vacina contra a influenza tem uma eficácia de 70%. Então é uma eficiência, uma eficácia considerada muito alta, ainda mais numa vacina que foi desenvolvida numa velocidade tão rápida em tempo recorde. Os únicos efeitos adversos registrados durante os testes com o imunizante foram fadiga, em 2% dos casos, e dor de cabeça em 3,8% dos pacientes que foram testados. E com essa liberação, o Reino Unido se torna, portanto, o primeiro país ocidental a licenciar uma vacina contra a Covid-19. Lembrando que a Rússia já tinha aprovado o uso da Sputnik V em agosto. A Pfizer e a BioNTech também já pediram a liberação dessa vacina em outros países, é o caso dos Estados Unidos, e as empresas afirmam que tem uma capacidade para fornecer até 50 milhões de doses da vacina em 2020, ainda antes do final do ano, e até 1,3 bilhão até 2021. Essas doses vão poder ser distribuídas para todos aqueles países que fecharem acordo para o uso do imunizante, caso do Reino Unido. Você está ouvindo aí uma notícia dessa madrugada, dessa manhã. É notícia quentinha, é um momento com que tanto sonhamos, é a notícia que aguardamos durante tantos meses, o início da vacinação em um país ocidental. Lá atrás a gente tinha essa visão lúdica, né, Carla, que quando surgisse a vacina seria mais ou menos como o fim da guerra, né, de uma das guerras mundiais, com aquela catarse, gente nas ruas, a fotografia famosa e icônica do marinheiro beijando a enfermeira na Times Square, em Nova York. A realidade é menos cinematográfica, né? A vacina chega como um suspiro, que por outros suspiros, porque o processo é lento, a realidade se impõe, né, ao lúdico da nossa imaginação, porque há as questões burocráticas, há as questões logísticas, mas o importante é que começou. Daqui a pouquinho mais informações com o Killing direto de Londres. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde informou que a primeira fase da vacinação contra a Covid será voltada a profissionais de saúde, idosos a partir de 75 anos ou maiores de 60 que estejam em asilos ou instituições psiquiátricas e aos indígenas. O plano do governo inclui 4 estágios que devem atingir 109 milhões de brasileiros com base em dados do IBGE e da Fiocruz. E a Pfizer tenta vender a vacina ao governo federal. Temos mais detalhes de Brasília com Thaís Provieri. O Ministério da Saúde iniciou o planejamento de uma vacinação em massa contra o coronavírus aqui no Brasil. A vacina desenvolvida pela empresa americana Pfizer e a alemã BioNTech não estará mais entre as cotadas para a campanha, já que precisa ser armazenada em temperaturas a 70 graus negativos. O imunizante tem 95% de eficácia contra o novo coronavírus. Já a vacina que o Brasil pretende comprar precisa ficar em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius. A conclusão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 aqui no país depende do registro das vacinas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Agora a questão é essa. Ontem a gente teve a entrevista coletiva do Ministério da Saúde, em que foram divulgadas estratégias preliminares, né, para vacinação da população. E ao que tudo indica, essa vacina da Pfizer, ela estaria, se não descartada, um pouco afastada da realidade brasileira. Por quê? Porque a armazenagem dela é diferente, né? Ela precisa de temperaturas mais baixas, a distribuição também, por isso, é um pouco mais complicada. Então, pela fala inicial do governo de ontem, vai ser difícil que a gente tenha a vacina da Pfizer, e é a primeirona, né, no Ocidente, como disse o Alessandro de Lourenço, porque a gente já tem na Rússia o presidente Vladimir Putin falando da Sputnik V sendo distribuída para a população. É interessante, né, ter Putin no nome da vacina russa. Você já pensou? Parou para pensar nisso? Sputnik, mas é coincidência. Não é coincidência, mas que é interessante vai. Eu não tinha parado para pensar, eu não tinha reparado. Sputnik tem Putin no meio. Pois é. Mas Sputnik, para quem não sabe, foi o primeiro satélite colocado em órbita pelos soviéticos, lá atrás, na corrida espacial. Então tem todo um contexto. Eu só posso crer que haja né? Aquilo foi um super passo. Os outros foram o Yuri Gagarin, lá no espaço, dizendo que a Terra é azul, e a pobrezinha da Laika, né? Que morreu sozinha lá no espaço. Só posso acreditar que seja uma coincidência. Pois é, a gente tende a... Tem gente perguntando se não é Sputnik 5, não, é Sputnik V de vacina, V de vacina mesmo. Existiu confusão, né, logo que essa vacina foi divulgada, mas isso foi esclarecido, a Sputnik V. Então, no Ocidente, a vacina da Pfizer, a primeira a ser distribuída no Reino Unido, a começar em lar de idosos, como o Alessandro trouxe a informação, mas pelo jeito está um pouco afastada do Brasil. O Megali ainda tá soletrando aqui Sputnik. Eu tô aqui inconformado, tem mesmo. Então já a gente volta com mais informações direto de Londres com o Felipe Killing.